Obrigado pelo carinho, Guarulhos. Está começando mais uma edição ao vivo e, como prometido, todas as segundas-feiras, né, dentro de uma agenda dos pré-candidatos, vamos convidá-los para expor até você seu projeto para a cidade de Guarulhos. Já conversamos com o pré-candidato Ali Correia, com o pré-candidato Jovino Cândido e hoje o pré-candidato do PT, o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, já foi deputado estadual, presidente da Câmara Municipal, tem toda uma biografia. Eloy Pietá, obrigado em aceitar o nosso convite. Para mim que é uma satisfação e uma oportunidade de falar com os telespectadores e as telespectadoras sobre nossa cidade. Eloy, evidentemente que eu vou começar essa entrevista e a você, internauta, se você quiser fazer perguntas no nosso Facebook, está lá o Facebook TV Destaque para você interagir com a gente. Esta semana, o seu partido escolhe, né, o seu vice. Eu não me recordo uma escolha de vice tão disputada, se eu estiver errado, me corrija, dentro do PT em Guarulhos. Olha, é verdade, é verdade. Tanto que quando eu fui candidato em 2000, né, o pessoal me achava assim, um azarão, eu convidei várias pessoas para ser candidato a vice e não quiseram. E agora eu estou sofrendo o inverso. É verdade. Agora é o inverso. É verdade. Né? Então, porque certamente por fato de ter sido prefeito 8 anos aliás, eu estou completando agora 40 anos de atividade contínua pelas causas aqui dos bairros, das regiões e da cidade de Guarulhos. Esse ano completa 40 anos. Eu comecei em 1976. Né? Numa época, por exemplo, que no Jardim Cubica não tinha asfalto, não tinha linha de ônibus, não tinha água encanada, muito menos esgoto, né? Rede de esgoto. No Jardim Paraíso não tinha luz elétrica, né? E no São Domingos não tinha, no Fortaleza não tinha luz elétrica, em várias regiões da cidade não tinha luz nas casas. A gente fazia reunião de organização de sociedade, amigos de bairro, à luz de velas. Né? Então, é claro, eu vou concorrer com gente que... alguns recém-chegados aqui à cidade de Guarulhos. Agora, vamos ver o que o povo vai achar. É verdade. Então, agora tem vários que estão querendo ser meu vice. Legal. Com o apoio técnico do Daniel Sampaio, que aqui no nosso cinegrafista, também na direção-geral o Diego Alves. Agora, você percebe que há uma preocupação do seu partido na escolha do vice, porque, entendo eu, e se eu, em casa você quiser opinar, fique à vontade, quando você tem aqui um bom candidato, e eu conversando com o vereador Moacir de Souza, ele chamou você aqui de Pelé. Geral, nós temos agora um Pelé, falta a escolha do Coutinho, né? E essa escolha, toda a escolha é bem disputada. O vereador Moacir de Souza, ele foi uma peça fundamental, e você pode discordar, na escolha do nome do Eloy Pietá, candidato do PT nas eleições. Por ser peça fundamental, você entende que essa escolha é uma outra escolha, que agora é um segundo tempo, começa do zero? Olha, eu acho que você tem... Eu não vou discordar. O professor Moacir e o deputado Alencar, eles vinham há cerca de 4 anos se preparando para ser o candidato. Né? E eu não. Apesar de que é o seguinte, eu nunca deixei de acompanhar as coisas da cidade de Guarulhos, porque eu moro aqui, atuo aqui, minhas amizades fundamentais eu encontro aqui em todas as regiões da cidade, e eu não consigo perder aquele vício de olhar se tem um buraco na rua, se a calçada está ruim, se como é que está o engarrafamento, ouvir as pessoas sobre a unidade básica de saúde, sobre o hospital, sobre como é que está a escola, se o uniforme escolar está chegando em dia ou não está chegando,
Eu convivo com essa cidade o tempo todo e então eu não, embora tivesse uma visão sobre a economia de Guarulhos, que eu sobre a economia de Guarulhos, Já vamos falar. uma visão sobre o planejamento urbano, que eu acompanho, muito de ideia, eu não tinha a força interna No partido. para ser o candidato. Eu achava que Não ia ser procurado. não, muita gente insistia, mas eu diria, se vou olhar proporcionalmente, mais gente que não é do PT insistia que eu fosse candidato do que originalmente dentro do PT. Mas aí a turma que apoiava o professor Moacir Certo. achou que eu era o melhor candidato nesse momento. E você me não apoiou. acha? Você tem a mesma opinião desse grupo? Eu posso ser um cara arrogante, eu acho que quem tem que julgar são os outros. Mas Né? quem é que tem uma, digamos assim... Você sabe que tinha um grande escritor francês chamado Albert Camus, Camus, que dizia o seguinte... Não foge da faria a mesma coisa, mas ele diz o seguinte, eu gosto até de ser réu em tribunais para saber o que os outros estão pensando de mim. Então deixa os outros pensar se eu sou melhor ou não sou. Então, mas o povo quer saber. Eu não posso ser arrogante, eu tenho que ser julgado. Não, mas eu digo no vice. Você. Do vice. Do vice. Você é do vice. Com a sua experiência. Você sabe que você entrevistar pessoas experientes como você dá trabalho, né? Porque, porque você dá uma volta e a gente tem que estar sempre, tipo assim, quanto mais experiência, mais dificuldade para o jornalista. Não, mas sabe por quê? Porque a gente tem que falar, os assuntos não são tão simples assim, né? Não é só o branco e o preto, a vida tem o cinza, tem as outras cores. Então, às vezes, você não quer entrar nessa disputa? Não, você jornalista me diz sim ou não. Eu tenho que dizer, olha, se for dizer sim, é porque tem tais e tais razões. Se for dizer ou não, tem que ter tais e tais razões. Mas qual é o melhor vice? Qual é o melhor vice para você? Olha, não dá para responder. Eu tenho dito com clareza o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que sei reconhecer o que as outras pessoas fazem. Bacana. Portanto, eu só sou candidato a prefeito porque o Moacir e os que o apoiaram, né, o apoiavam, me apoiaram. Você acha que eles não continuam? E eu já falei para o deputado Alencar, se o pessoal do deputado Alencar, que disputou comigo, né, tivesse feito a mesma coisa que o pessoal do Moacir, eu estava numa dúvida atroz nesse momento. Verdade. Né? E eles não fizeram. Mas como não fizeram, eu não tenho dúvida. Verdade. O Moacir é o melhor vice. Olha aí, em primeira mão para você em casa, né? E aliás, você foi de uma categoria, de um reconhecimento, porque eu entendo, Eloy, que quando você recebe de alguém uma oportunidade de ser companheiro, de ser parceiro, e você foi agora de uma felicidade e de uma demonstração de um equilíbrio na sua resposta, né? Ao mesmo tempo que você escolhe, tá certo, o Moacir como uma melhor alternativa para ser seu vice, você também fala para a equipe do Alencar que a demonstração, no momento que você precisava, veio do Moacir. Mas o que eu tenho falado também para o deputado Alencar, eu tenho falado o seguinte, né, que nós queremos trabalhar juntos, né, pelo projeto de renovação das coisas aqui na cidade de Guarulhos, porque a crise econômica, a crise fiscal atingiu duramente nossa cidade. Eu tenho experiência de vencer crises, né, porque em 2001, quando eu peguei a cidade, estava numa crise maior. O desemprego lá em 2001 era 12%. Hoje está perto de 11%. Está parecido, né? Mas a relação entre a dívida da prefeitura e a arrecadação da prefeitura o déficit na época era maior.
quando eu assumi em 2001, proporcionalmente. Em termos absolutos, menor porque a arrecadação era menor. Naquela época, se arrecadava 750 milhões de reais ano e hoje se arrecada 3 bilhões e 600. A proporção dívida e arrecadação era maior quando eu peguei em 2001. Então, eu tenho experiência de vencer crise. Talvez por isso o pessoal tenha me escolhido. E o que eu tenho dito pro deputado Alencar? Que nós temos que juntos nos unir para vencer essa crise. Agora, o que eu tenho dito também, às vezes até explicado, e se você permitir, é o seguinte, eu dou um exemplo. Quando eu assumi em 2001, os empresários da região da cidade industrial de Cumbica me procuraram e disseram, o senhor tem que fazer imediatamente obras aqui e tal. Eu falei o seguinte, olha, eu fui eleito basicamente pelo povo da periferia e uns 35% a 40% de regiões mais consolidadas da cidade. Eu falei, se eu não fizer nada pela periferia agora, né, e pelas regiões mais consolidadas da cidade, que também tem problemas, e jogar tudo que eu tenho aqui na cidade satélite industrial de Cumbica, o povo vai dizer, pô, esse cara é um cara ingrato, né? Nós elegemos ele, né? E agora ele olha ali no lugar, outro lugar. Então eu falei o seguinte, olha, eu vou dar uma atenção inicialmente a essas regiões, né, tipo Pimentas, Bom Sucesso, São João, Tabuão, né, Recreio, Cabuçu, etc., mas vou planejando também as obras de infraestrutura na cidade industrial satélite de Cumbica, e nós vamos chegar lá. E, felizmente, quando Lula era presidente da República, José Alencar vice, a gente conseguiu um financiamento federal, né, e recursos do Orçamento Geral da União, que até hoje estão dando resultado em termos de obras na cidade industrial satélite de Cumbica. Então, quem é eleito prefeito, ele tem que olhar a cidade toda com prioridades. Então, nesse momento, na questão interna do PT, eu tenho que olhar também o pessoal do Alencar, mas eu tenho que dar prioridade a quem, né, me deu a oportunidade de voltar a ser candidato. Verdade, verdade. Então, portanto, a gente tem que trabalhar com, eu diria, com critérios de unir forças, não esquecer, digamos, as pessoas. E a minha ideia é justamente, eu tenho dialogado com o pessoal da Igreja Católica, com o pessoal das igrejas evangélicas, com o pessoal da área empresarial, com o pessoal de sindicatos, com pessoas de associações de bairros das diversas regiões da cidade, com pessoal de outras religiões, como espíritas e religiões de matrizes africanas, com o pessoal do esporte, pessoal do carnaval, etc. Eu tenho que dialogar com a sociedade toda, porque a tarefa de prefeito é uma tarefa complexa. Você tem que olhar os diversos setores da cidade. Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião dialogando com o pessoal especializado em ajudar os dependentes químicos e os dependentes de álcool, né? Estava também discutindo questões lá da região do Alvorada, do Parque Alvorada, estava discutindo questões da região de Bom Sucesso. Então, você, para ser prefeito, você tem... e também dialogando com o pessoal da área de proteção dos animais. Então, você, para ser prefeito, às vezes você tem que até saber como é que o vizinho vai resolver o problema do cachorro da casa ao lado que está uivando a noite toda. Estou conversando com o pré-candidato do PT, Eloy Pietá. Para você, estamos ao vivo, você pode fazer as suas perguntas. Depois vamos encaminhar, né, para o pré-candidato. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, conversando com o pré-candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá.